Olá, boa tarde aos amigos da TV 247, começando agora mais uma entrevista aqui na TV, recebendo hoje o deputado Alexandre Frota. Boa tarde, Frota. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Quem vai estar comigo entrevistando é a Gisele Federici, eu sou o Leonardo Atucci, e vamos ouvir bastante o que o Frota tem a dizer. Ele divulgou muito essa entrevista, disse que ia puxar o pino da granada, né? É isso aí, vamos lá, né? Vamos puxar o pino da granada, vamos falar também sobre as questões polêmicas que envolvem o Frota. Já tem superchat aqui chegando, a Ana Luiz já perguntando a opinião dele sobre a facada, vamos deixar para um momento mais adiante. O João dizendo, vamos ver o que esse cara tem a nos dizer. Mas a primeira coisa que eu queria te falar, e obrigado, Gisele, por estar aqui também, essa entrevista causou muita polêmica antes mesmo de acontecer. As pessoas dizem assim, porra, por que vocês vão dar palanque para um fascista, para isso, para um agressor, para um estuprador, para não sei o quê, ator pornô, todos os adjetivos possíveis que já deve estar acostumado com isso. E a gente fala que o 247 é um veículo democrático que escuta todas as forças políticas, e o Frota tem desempenhado um papel na Câmara de enfrentamento, né, muito direto ao governo Bolsonaro. Então a gente vai falar sobre isso, mas vamos começar pelas suas polêmicas, né? Primeira delas, Frota, que eu acho que é importante, você teve aquela famosa cena no programa do Rafinha Bastos em que você simulava ali um estupro, dizia ter estuprado uma mãe de santo. O que aconteceu naquele episódio? Conta para o pessoal. Aquele episódio, para as pessoas saberem, ele foi arquivado, até por falta de provas. Foi um momento infeliz meu, junto com o Rafinha. Na verdade, o Rafinha Bastos dá a ideia de, quando eu chego no programa ali nos bastidores, pô, vamos falar alguma coisa engraçada, alguma mulher que você tenha tido um relacionamento diferenciado, e a gente fala, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Na hora que começou o programa, eu criei, infelizmente. Você inventou. Inventei, e infelizmente eu falo, saí com a mãe de santo, não sei o que, coisa e tal. Mas eu tô achando que ele vai parar por ali. Saiu com a mãe de santo, ok. Não, ele virou e falou, então conta aí. Quando ele falou, conta aí, eu entrei num sistema de ator. Como se fosse no teatro. E aí comecei a improvisar e criar uma história. E, por infelicidade, né, mandei muito mal, eu reconheci isso, inclusive. Estava a Samia Bonfim assistindo, estava o Jean Willis assistindo, eles entraram com uma representação contra mim, dizendo que eu tinha narrado um estupro que eu tinha cometido. E, na verdade, não cometi esse estupro, não sou estuprador, ficou provado isso, mas isso gerou um desconforto com as mulheres, na sociedade, com famílias e tudo. Então, eu fui ao Ministério Público, né? Eles queriam fechar a Bandeirantes, queriam a minha prisão, não o Ministério, o Jean Willis e a Samia, queriam também a demissão do Rafinha Bastos, enfim. E aí eu fui ao Ministério Público, ouvi o puxão de orelha dos promotores e voltei, me posicionei num programa da Band e fui e aí foi uma iniciativa minha. Anualmente acontece uma festa, foi até em São Bernardo, uma festa que reúne a nata de todas as religiões afro, Umbanda e etc. E eu tomei a liberdade de ir a essa festa, liguei para os organizadores, eles já sabiam quando eu liguei, eles já entendiam que eu iria lá para falar sobre o assunto, né, para me desculpar sobre o assunto. A única coisa que eles exigiram foi assim, já que você vem, e nós vamos te receber muito bem, venha, mas não venha para chegar às 9 da manhã e sair 9h15 depois de você ter dado o seu recado. Você vai ficar de 9 às 5 da tarde. Você vai ajudar na distribuição de coisas, de pipoca, no almoço, você vai participar de todo o evento. E eu fiz isso com muito gosto, com muita tranquilidade. Fui lá, pedi desculpa ao vivo, eles gravaram, tinham vários jornais e sites especializados no movimento afro e religiosos que gravaram meu pedido de desculpas, e mais para frente o Ministério Público entendeu que aquilo não passou de uma brincadeira minha, de mau gosto, uma infelicidade minha, e que me custou... Você já se desculpou publicamente por isso? Já me desculpei publicamente, e não tem nenhum problema em me desculpar aqui, já várias vezes já me posicionei pedindo desculpa, não só
para as religiões, principalmente as religiões afro, como também para as mulheres que se sentiram ofendidas. Foi uma derrapada. Eu já dei várias derrapadas na vida, essa foi mais uma. Vou passar para a Gisele. Você já tinha dito, né, que essa história era mentira. Sim. Né? Ficou essa coisa de ele estuprou e assumiu isso publicamente, assumiu um crime. Né? E depois você disse que não, era uma invenção. Então, aí a história, não que tenha melhorado, mas que ficou aquela coisa. Ele fez uma piada, tentou fazer uma piada, contar uma história mentirosa a partir da violência contra a mulher. Ou seja, de uma violência que é uma realidade de muitas mulheres. No Brasil, uma mulher morre a cada 2 horas. Isso. Concordo com você. Hoje você é deputado federal e você pode fazer algo para mudar isso. Sim, tenho feito, tenho trabalhado. O que você gostaria de fazer? O que você faria? E... você também tem uma filha que é nova. Tem como é que você 8 avalia meses. isso depois de ser pai e refletir sobre a questão da sua família, das mulheres da sua família? Sim, o que eu tenho visto e o que eu tenho feito justamente é isso. Dentro da Câmara, eu tenho me posicionado sempre ao lado de todos os movimentos, de todas as questões que são colocadas referentes à violência contra a mulher, à violência contra a criança. Meu voto está sempre favorável às melhorias que podem vir através de leis beneficiando as mulheres violentadas, estupradas, enfim. Então eu tenho me posicionado assim, trabalhado, né, as pessoas, um voto lá dentro, você sabe que tem um peso enorme. Votei muitas vezes contra o que o partido poderia pensar, mas acreditando justamente nesse processo de melhoria social em relação às mulheres. Tenho feito diversos pôsteres e twitters relacionado a esses problemas, compartilhado esses problemas, trazido também, conversado, recebido tanto no gabinete como na própria Câmara, mulheres que querem sempre falar, pedir algum auxílio, enfim, eu estou aberto a tudo isso e as pessoas lá dentro, inclusive as mulheres da esquerda, elas já sabem disso e contam com isso. Então, por diversas vezes, até me procuram para falar, olha, hoje a gente vai ter esse debate, nós gostaríamos de contar com o seu apoio, e eu sempre apoio, reconheço que errei. Você considera que você mudou? Você não faria essa... Não faria, mudei muito, bastante. Eu amadureci muito nesses últimos anos. Tenho pensado numa série de coisas que eu fiz, enfim. Agora, o que eu te falei, eu não tenho uma borracha para a gente poder apagar o passado, né? O passado é o passado, está aí, foi feito. O que a gente precisa é viver intensamente o presente, prospectando aí o nosso futuro. A gente vai falar bastante sobre o presente, mas só para esgotar o passado, a Júlia está dizendo o seguinte, lembrando essa mesma história que você acabou de explicar, e falou, viva Eleonora Menicucci, que te processou por apologia ao estupro, e teve toda aquela confusão. Ela não me processou, foi diferente, perdão. Pode. Não, ela não me processou, na verdade... na verdade ela te acusou, você processou. Ela deu a declaração, que mais ou menos todo mundo está, porque é um estuprador, e não sou, né? Não cometi nada, mas então eu entro com... Inclusive de fazer apologia, né? Por ter contado... Isso, exatamente. Aí eu entrei com uma ação contra ela, acabei perdendo essa ação, na verdade deixei de ganhar. Né? Nem a Eleonora recebeu absolutamente nada, nem eu, apenas ela saiu de lá tranquila. E aí eu tinha perdido em primeira instância, ganhou em segunda, depois você insultou o juiz. Não, você está depositando em juízo. Isso. Então, você está depositando. Mas para encerrar o processo. Mas não foi o processo, não foi ela que me processou. É isso que eu queria deixar claro, né? E aí, quando eu saio dali, eu saio... Aí você fala que o juiz assinou a decisão com a bunda, aí recebi outro processo. E teve que picotar papel no fórum. Não, esse não, eu tive que pagar mesmo. Você teve que pagar? Eu tive que pagar. Mais uma derrapada. Mais uma derrapada, E a gente vai dando essas derrapadas? Não sei, eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Tem muitas derrapadas também com o público LGBT, né? E você foi um cara que bebeu muito da fonte desse público. Eu fui amado Você por foi eles. Muito amado, você saiu em revistas de magazine. Conta a tua história, é interessante. Eu saí em 5 revistas de magazine. Mas depois você fez coisas como associar
o Jean Willis à pedofilia. Não, eu não associei o Jean Willis à pedofilia. Inclusive, ele me processou em relação a isso, mas eu não associei ele a isso. Eu compartilhei um post que não foi feito por mim, já estava na internet, eu apenas dei uma reforçada, né? E aí, mas foi uma compartilhada, não foi mais uma derrapada? Mas não foi uma criação Alexandre Frota, porque uma coisa é você criar, a outra coisa é você compartilhar, você acaba também incentivando, mas não foi você que foi para casa, olha, eu vou... Mas você sendo uma pessoa pública, meio que você assina embaixo, né? Mas acontece, né? Você se desculparia em relação ao Jean Willis por isso? Por eu ter feito... porque o Jean Willis hoje é um exilado, que vive fora do país. Vive fora do país. Eu não tenho problema nenhum com o Jean Willis nesse sentido. Eu não tenho... Não, mas ele tem com você. Ele ficou chateado, mas chateado se eu fosse processar todo mundo que me chama de gay, de viado, de bandido, de ladrão, eu estava perdido. Eu não entro com processo em cima das pessoas assim, sabe? Você entrou nesse caso da Eleonora. Mas aí, porque ela estava batendo forte ali, dizendo que eu tinha cometido um estupro e eu não cometi. Mas ela não sabia que você tinha inventado a história. Sim, mas aí ela poderia ter também buscado saber, né? Ô, Frota, olha, não gostei, eu vou te processar, não sei. Às vezes eu acho que falta diálogo, falta conversa entre as pessoas, acaba dando nisso. Deixa eu passar por uns comentários aqui para a gente não perder, Gisele. Só a Marisa querendo que você fale depois sobre a questão do PSL, se eles estão brigando por dinheiro, por poder, qualquer questão. Tá. Um outro perfil aqui também, e aí perguntando sua opinião sobre as estatais, a política econômica que está sendo conduzida. Hoje você é um cara muito próximo a Rodrigo Maia, Paulo Guedes, essas coisas todas. Mas, Frota, no capítulo das polêmicas, já que a Gisele estava falando da questão LGBT, essa foto ontem sua com o Davi Miranda, como é que foi isso? Aí o Davi Miranda, de repente, tem que pedir desculpas por ter tirado uma foto com você? Um patrulhamento, infelizmente, das redes sociais. As redes sociais hoje, né, com esse ativismo político, essa militância digital, fazem esse assassinato de pessoas ali, esse linchamento quase que medieval. Na tarde de terça-feira surgiu um post que veio de alguém da direita, né, desses milicianos digitais da direita, querendo conduzir uma história de que o Davi Miranda estaria com ciúmes, que o Glenn estaria com ciúmes de uma relação minha com o Davi Miranda. Negócio absurdo, né? E aí eu procuro o Davi, falo com ele. Davi, você leu isso? Ele falou, ri, o Glenn também já riu sobre isso. Eu falei, e aí, vamos fazer uma foto junto e vamos mandar pro Glenn. E o Glenn curtiu, né? O Glenn curtiu a foto. Postada pelo Freixo. Tirada a foto, o fotógrafo foi o Marcelo Freixo, que eu tenho conversado muito com o Marcelo Freixo sobre várias questões importantes. Outro dia... embora você seja eleito por São Paulo, você é do Rio, enfim. Enfim, e aí tirou a foto, a gente postou a foto, e hoje eu vejo que ele tem que se desculpar, olha, eu não queria ter tirado a foto, a gente pensa diferente, mas pensa diferente, as pessoas têm que entender que são pessoas que pensam diferente, mas lá dentro, muitas vezes, a gente caminha juntos, até por questões de votação, por questões de acordo. Muitas vezes o PT vota junto com a gente vota junto com o PT, e não tem como e por onde escapar. Então, eu não vejo nada demais. O Davi é uma pessoa... Você ficou decepcionado com esse pedido de desculpas dele? Não. Você achou normal sem ter... Eu achei normal porque eu entendo a pressão que ele deve ter passado. Talvez ele ele seja, não novo, mas nessa questão. Mas eu estou muito mais calejado e chicoteado do que ele, né? Então eu entendo que o momento dele pedir ali desculpas, e talvez não é pedir desculpa porque tirou a foto com o Frota, pedir desculpa para o público dele porque ficou meio sem entender, mas isso tem sido nocivo também muitas vezes, porque é o que eu falei antes de iniciar o programa aqui.
quando começou essa legislatura, existia aquela... As pessoas prospectavam que seria aquela grande guerra esquerda-direita e estava muito polarizada a Câmara. Mas na primeira semana, o Bolsonaro, né, já vem com aquela derrapada do Queiroz. E isso desestruturou um pouco o que se desenhava no início da legislatura, que seria essa discussão acirrada. Enfim, o governo Lula passou, o governo Dilma passou, o governo Temer passou, e hoje nós temos que discutir o governo Bolsonaro, né? Que tem uma série de problemas que acaba desviando muito o foco do que realmente o país precisa. Infelizmente, mas eu acho que ele fez bem em pedir desculpa Você quer passar pelos comentários ou eu passo? Só um minutinho. Você falou sobre patrulhamento, né? Só que o patrulhamento ele vem em reação a ataques contra essas pessoas, né? Contra minorias, contra mulheres, negros, LGBT. Você não vê nenhuma legitimidade nessa militância, que eu não vou chamar de patrulhamento? Nessa militância digital que tem... Não, nas pessoas que de fato, quando elas estão cobrando, por exemplo, do Davi Miranda. É uma reação porque é o seguinte, porque o Frota estimula o preconceito quando ataca o João Willis, e aí tem tantos gays assassinados. Pode ser também, pode ser. Porque eu já vi você dizendo que tudo ficou muito chato, você não pode falar nada, mas você não pode falar nada. Você não enxerga que isso é uma reação a algo que existe, que é preconceituoso? Não, sim, também acho que essa reação, ela vem muito disso também. As pessoas muitas vezes me enxergam como um cara que preconceituoso, machista, misógino, enfim, uma série de coisas. Deixa eu ler um cara que trouxe aqui 2 comentários para você, porque ele sonhou com você, Frota. O Marinilton Gottschall, ele falou: 15 dias atrás sonhei com Frota. Estava defendendo diante de críticos, explicando seu passado de ator global de filmes adultos, que muitos hipócritas criticam, né? Porque também essa coisa tem muita hipocrisia. E ele fala, continuando, no final explicava que o Frota é um cara do bem, apesar de eu ficar triste com as suas ideias políticas, vejo que o que falta a ele é conhecimento político, mas ele não é um cara do mal. Comentário que ele mandou aqui. Roberta dizendo: Alexandre Frota, voz sensata, quem diria, que surpresa. E a Marisa Gomes, você tem? A Marisa tem, a Roberta também dizendo: apoiei e apoio essa entrevista porque acredito que devemos ouvir a todos. Né? E a Marisa diz: o que você tem a dizer sobre a grana dos Bolsonaro pelo comando do PSL? É por causa de poder ou para botar a mão no fundo partidário? A gente vai falar bastante de PSL depois também. Vamos esgotar essa questão LGBT, Gisele, porque eu acho que isso é bem importante. Não, essa questão LGBT não, essa questão passado Frota. Não, é passado Frota e LGBT, porque tem um ponto importante, né? Primeiro, só deixar claro aqui que eu continuo tendo muitos amigos, frequentei muitas boates gays, tenho muitos amigos gays e gosto muito deles. Sempre me dei muito bem com esse segmento, com essa classe. Nunca tive problema em relação a isso, fiz as revistas todas, né? Mas o mundo ele foi mudando, foi modernizando. Aqueles gays que gostavam do Alexandre Frota, né, foram ficando, veio outra. Mas vamos lá, vamos imaginar. Outras pessoas. Ator global. Sim. Né? Ator de sucesso, galã, casamento, Cláudia Raia, separação estrepitosa, depois aí filmes eróticos gays, né? Porque muitas Fiz um só. Aí as pessoas acham que eu filmei com um monte de... Não sei, mas as pessoas toda hora postam aquela imagem. Toda hora, eles adoram. É a maneira. E as pessoas te chamam muito também na própria esquerda de ator pornô, ator pornô gay. Na direita também agora. Então, isso te incomoda? Você ser chamado de ator pornô, pornô? Não, porque eu fui ator pornô. Eu não cometi nenhum crime. Né? É um segmento do qual a gente gerou centenas de empregos, vendemos aí uma série de produtos, fui eu que procurei para fazer, fiz bem, desde 2000, fiz em 2004, é falado até hoje, as pessoas tentam me menosprezar com isso, e aí eu fico perguntando aqui, quem nunca assistiu um filme pornô, quem nunca viu algo desse segmento, né? Então as pessoas, você é ator pornô, isso para mim não quer dizer nada. Você acha que é hipocrisia? Entendeu? Acho que é hipocrisia. Isso, você é ator pornô. E qual é o problema que eu sou ator pornô? Aonde que está o problema? A esquerda falando que eu sou ator pornô,
a esquerda que é a mais plural, que mais luta pela diversidade, pelas diferenças sexuais, trabalha, faz um trabalho forte para que as pessoas todas sejam tratadas da mesma maneira. Você é pornô. Pornô. Né? E aí, de repente, começou a direita agora. A direita que me defendia quando a esquerda me chamava de ator pornô, agora está a direita falando: ator pornô, você não sei o quê, ator pornô. E você leva na boa. Agora que você critica o governo Bolsonaro, você diz, né? Agora que eu estou criticando o governo Bolsonaro, aí eu virei ator pornô. Né? E aí, como é que foi essa virada? Você falou aqui que o Queiroz abalou as estruturas, na primeira semana. Mas por toda a campanha você acreditou realmente que mas você tá de sacanagem. Não estou de sacanagem. Haveria uma atuação contra você achava que o clã Bolsonaro só tinha gente honesta. Eu não conhecia o clã Bolsonaro dessa maneira como eles se apresentam hoje. E eu juro isso para vocês, por Deus. Para mim, eles iam fazer um trabalho com pessoas em volta, técnicos. O Bolsonaro ele não tem um conhecimento, não tem cultura, não tem educação, não tem conteúdo para tentar levar o país da maneira que ele quer levar sozinho nas costas. Aquela cadeira ficou grande para ele quando ele lá chegou. Então, a nossa ideia é que ele fosse se cercar de pessoas que fossem pessoas que pudessem realmente trabalhar, né, por um país diferenciado. E logo no início você vê que o cara que carregou o Bolsonaro nas costas, o Gustavo Bebiano, começou a ter sérios problemas em relação ao Jair. A conduta do Jair é uma pessoa complicada que não se mostrou complicado durante a campanha, muito pelo contrário, né? Durante a campanha ele era um amorzinho. Agora virou um negócio absurdo, entendeu? A gente, esse linchamento virtual, esse assassinato de reputações, batendo nos aliados, exonerando os aliados, puxando o tapete. Ontem, aquela vergonha daquela gravação dele, tramando contra o líder do próprio partido, que é a base dele, né? Ele pedindo assinatura para derrubar o cara. Porra, que ponto que chegou a agenda do nosso presidente da República pedindo para derrubar um líder do partido dele. Então, é um governo que não se mostrou eficiente, não é cumpridor dos seus acordos, não conseguiu fazer e colocar em prática suas promessas, é inseguro, né? E o principal de tudo, a ingratidão. E aí arruma confusão em todos os lugares. Arrumou confusão no Senado, arrumou confusão na Câmara, arrumou confusão com o Rodrigo Maia, arrumou confusão com o Alcolumbre, arrumou confusão com o Moro, arrumou confusão comigo, arrumou confusão com os líderes de todos os partidos, né? Um presidente que não senta, ainda que o Bolsonaro tenha na cabeça dele, a esquerda é absurda, essa coisa toda, ele não pode, a partir do momento que ele vira presidente do país, ele não pode falar: vou governar sem viés ideológico e vou governar para todos. O que você entende disso? Que ele vai governar para a esquerda também. Ele tem que aceitar sentar à esquerda lá e conversar com ele, ainda que ele odeie. E não é isso que foi feito. Só que ele não fez isso nem com a esquerda, nem com o centro e nem com a direita. Para vocês terem uma ideia, o primeiro partido a ser preterido dentro da transição foi o próprio PSL. O partido que ele diz que é dele. Foi o próprio PSL. Se você falasse para mim agora, há 2 meses atrás, qual é o partido do Bolsonaro dentro da Câmara, seria o DEM. Tem a Casa Civil, tem o Ministério da Agricultura, tem o Ministério da Saúde, tem a Câmara dos Deputados Federais, tem o Senado e o DEM. Porque o PSL, até começar as confusões, e eu fui o primeiro a gritar, a subir no plenário, a cobrar do Onyx e a cobrar dele, até esse momento, o PSL era o partido que só interessa ser partido quando é para orientar para o governo. Orienta sim, orienta não, ou libera. Agora, os deputados iam lá, ficavam parados na porta 2, 3 horas, sem ser atendido. O PSL não teve cargos, o PSL não teve distribuição de cargos, o PSL não foi privilegiado com nada. Então o partido começou a ficar também, e um partido novo,
Um partido que chegou com muita gente nova, que nunca tinha pisado lá, como eu, confesso. Lá é um negócio totalmente diferente, só quem está lá dentro para viver aquele sistema. Então, agora, eu não esperava que fosse assim. Quando eu vi, e aí eu sou muito sincero nisso, quando eu vi que começou toda essa operação, eu comecei a bater de frente, até o momento que ele chegou, ligou para o Luciano Bivar, presidente do PSL, e falou: eu não quero mais um Frota. Ele pediu a tua cabeça. Ele pediu minha cabeça. Deixa eu passar para a Gisele, vamos. Inclusive, a sua expulsão foi por conta de uma defesa sua do Rodrigo Maia, que disse que articulou a reforma da Previdência, fez todo o trabalho, e aí o Bolsonaro ficou sentido com isso. O Bolsonaro nunca leu a reforma da Previdência. Ele foi lá e entregou de muito contrariado, porque ele teve que sair do Palácio para entregar a reforma da Previdência lá. E o Rodrigo Maia, brilhantemente, independente do que as pessoas achem, o Rodrigo Maia foi quem conduziu a reforma da Previdência, até com o PT, até com o PCdoB, até com o PSOL. Todo mundo sentou, eu fiz parte, eu fui coordenador da Comissão da Previdência, e nós sentava com o Molon, sentava com o Paulo Pimenta, sentava com todos os deputados, e foi a Câmara que fez toda a articulação que o governo Bolsonaro não fez para chegar aos 379 votos. Por que você se absteve na votação? Porque ali eu já sabia que a gente já tinha ganho. Desde a tarde ali, nós fizemos um mapa, eu como era coordenador, fui para a casa do Rodrigo Maia por volta das 2 horas da tarde, e nós já tínhamos feito todo o mapeamento de votação dos deputados. Nós já sabíamos até quem da esquerda também votaria. Então nós tínhamos ali uma margem grande. Quando já tinha começado e acirrado a minha rota de colisão com o Bolsonaro, eu falei: eu vou dar um recado para o governo, que eu não vou fazer o sol que eles querem. Como eu já sabia que nós iríamos ganhar com uma margem grande, eu esperei até o último momento. Eu passei uma mensagem para o Rodrigo Maia e pergunto a ele: Rodrigo, você vai encerrar a votação que horas? E ele me responde: vou encerrar agora em 40 segundos. Eu fui lá e fiz a abstenção. E você acredita realmente, então, que essa reforma é boa para os trabalhadores? Para o país? Olha só, se essa reforma vai ser boa para os trabalhadores ou para o país, a gente só vai saber isso daqui a alguns anos. Agora, o que a gente tem que entender é que alguma coisa tinha que ser feita, porque o país estava entrando em colapso, o país estava totalmente desestruturado a nível de previdência. Então a gente precisava fazer alguma coisa. A esquerda tem a opinião deles, nós temos a nossa, e a nossa prevaleceu dessa vez. Né? Agora, que algo tinha que ser feito, a gente sabe, a gente sabe, conversamos demais com especialistas. Eu ouvi muitos especialistas, por estar na comissão especial, ouvi muitas coisas boas também que vieram da esquerda, da direita. A gente juntou tudo isso e fomos para lá e vencemos. Né? Frota, 6 milhões de brasileiros saíram da classe média, está na manchete do Correio Brasiliense, a pobreza aumentando drasticamente. Sim. Você não se incomoda, cara, andando nas ruas, vendo tanta gente fodida? Me incomoda então, bastante. Você não sente que isso pode ter sido reflexo desse... Você surfou numa onda de ódio à política, que começou em 2013, você foi para as manifestações, isso derrubou a presidente Dilma, prendeu o presidente Lula, paralisou a economia brasileira, quebrou uma cacetada de empresas e um desemprego avassalador. Você não acha que essa onda do ódio não é corresponsável por essa destruição econômica? Olha, não acho que seja só a onda do ódio. A gente não pode querer acreditar todo esse fracasso econômico e social só nas costas ou do Temer ou do Bolsonaro. Isso passa desde Fernando Henrique Cardoso, a Lula, a Dilma, todos tiveram sua parcela de culpa, todos tiveram sua parcela dentro de todo esse processo. Agora, no governo Bolsonaro, realmente, quando você não tem um presidente que possa dialogar, um presidente que possa ter em volta dele pessoas que realmente queiram mudar esse sistema, fica difícil. E o Bolsonaro ele está extremamente acuado, né? Ele não sabe para que lado ele vai, perdeu a mão em relação
à Câmara e ao Senado, já fez a distribuição de cargos e ele fala para a gente assim, eu vim aqui para fazer a nova política. O Rodrigo Maia perguntou bem para ele, o que é a nova política? Fale para a gente o que é a nova política e nós vamos fazer a nova política. Aí ele não soube responder até hoje o que seria... O que ele gostaria de não dar cargo para ninguém, que todo mundo votasse com ele automaticamente. Você tem os comentários aí? Porque eu estou preocupado da quantidade de superchats que chegou aqui. Tá, eu vou fazer só uma perguntinha rápida, que você vai responder sim ou não, e eu leio os superchats. Você disse que o Bolsonaro não leu a reforma da Previdência quando mandou para o Congresso. Você leu? Deu uma estudada na reforma da Previdência? Claro. Eu era o coordenador, tive que ler do início ao fim. Ok. Tem um superchat aqui do Cético Louco e Descarado, que diz... Pergunta muito boa. Frota, qual a sua posição sobre o aumento das mortes praticadas por policiais no Rio? E acredita que possa haver um acordo entre Globo e Bolsonaro para salvar esse governo? Já passo para você responder. Maria Lúcia diz, o Frota é a personificação do Coringa. A vida lhe atirou tanta pedra que ele revida atacando todo mundo. A Mabel diz, o bom produto de jornalistas de primeira linha, mas entrevistados portando com veracidade, parabéns. A Thaís Marchiora diz, hoje o Brasil acordou. Janaína Miranda, Frota, não tem medo dos milicianos? Se arrepende de ter se metido com essa gente? Olhos na nuca agora. Roberta Neves, diz que você é voz sensata, eu já tinha lido. Bom, vamos lá. Eu não tenho medo dos milicianos porque eu não me meto com os milicianos, para começar o assunto. Não, família Bolsonaro. Você se meteu com a família Bolsonaro. Mas eu até então não sabia que eram milicianos. A partir do momento que se tornou essa coqueluche de milicianos em tudo que é lugar, miliciano digital, miliciano, né? Eu não tenho esse... Não estou nesse caminho. Em relação ao Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro, realmente, ele vem sofrendo, né, o que a gente... Eu sou carioca, moro aqui desde 91. Infelizmente, o Rio de Janeiro está se acabando, se acabou aí nos últimos governos. Toda semana o Cabral é condenado. Eu não sei já quantas condenações o Cabral tem. O Rio de Janeiro, você todo dia liga a televisão, está desmoronando uma ponte, está afundando. O Rio de Janeiro está em ebulição, está sendo destruído. O fato da polícia no Rio de Janeiro matar, entrar em confronto, é porque o Rio de Janeiro se tornou uma terra sem lei. Né? O Rio de Janeiro se tornou uma terra sem lei. Nós temos lá uma polícia que é uma polícia que muitas vezes excede os limites do que ela poderia realmente fazer. Muitas vezes também não existe um investimento, não tem uma polícia especializada, valorizada. Por outro lado, também nós temos o Rio de Janeiro, ele tem são núcleos diferentes da sociedade e isso acaba assustando. Muita gente tem muito pouco, muita gente tem muito. A possibilidade do morro chegar rápido ao asfalto é muito grande. E aí você vive esse caos. O Rio de Janeiro vive um caos social enorme. É assustador? É assustador. Bala perdida, as pessoas morrendo, crianças morrendo, o governador que sai de dentro do helicóptero e comemora que o cara tomou um tiro na cabeça. Dessa atitude? Não, eu acho essa cena péssima. Primeiro, ele não poderia ter ido lá. Ou se fosse, pelo menos indo de uma maneira. Agora, sair do helicóptero comemorando e ainda o assessor atrás gravando aquele momento, foi de uma infelicidade enorme, né? Gerou o que poderia ter sido um ato de, olha, a polícia chegou, fez o trabalho dela e ponto final, acabou, solução, virou um assassinato, virou por causa de uma... Você tem uma opinião sobre quem seriam os mandantes da morte da Marielle Franco? Porque é o seguinte, essa questão da Marielle é o seguinte, por que isso incomoda tanto a família Bolsonaro? Ontem tinha uma notícia de que um diretor da EBC, da TV Brasil, foi demitido porque apareceu o nome da Marielle na programação. Não dá a sensação de que eles têm culpa no cartório? Eu não sei, eu não posso falar que eles teriam culpa no cartório, porque realmente eu não conheço essa... Eu já perguntei isso várias vezes para o Freixo. O que ele acha... E o que ele acha? O que ele acha, tu tem que perguntar para ele. Eu não vou te responder. Mas você tem que perguntar para ele. Mas eu já conversei muito isso com ele. Agora, o que eu posso te falar em relação a isso é que
tem todas essas ligações que a gente vê todo dia. É o cara que trabalhava no escritório, a mãe que trabalhava, a filha, a esposa, a personal training, o Queiroz que era, enfim, é uma série de coisas. E aí quando você fala assim, pô, o Rio de Janeiro realmente é pequeno. Porque quando que você vai imaginar que o cara, né, que eles dizem que assassinou a Marielle, morasse dentro do condomínio do Bolsonaro? Frota. Porra, isso nem no roteiro do Aguinaldo Silva ele ia conseguir escrever, certo? Então, porra, e o filho mais novo namorou a filha do cara, sabe? Aí, cara, eu já pensei em várias coisas, eu penso em várias coisas, mas realmente é uma coisa complicada e que precisa ser desvendada. Eu também acho que tem que saber por que está demorando, porque isso tem que ser desvendado. Não querem saber quem é que mandou dar a facada? Tem que saber quem é que deu os tiros lá também. E quer dizer, já sabe que deu os tiros, é quem mandou matar. Né? Você falou que o Rio de Janeiro é pequeno, você é do Rio de Janeiro, Você acabou de citar aqui várias relações da família Bolsonaro com criminosos. Não todas que a gente tem visto, né? Sim. Tem como não ter ouvido essas histórias antes? Nunca tinha ouvido falar nisso. Eu estou te falando, eu aqui, se eu tivesse ouvido, eu tinha te falado. Não, primeiro porque... Mas tinha uma eleição... Sim, mas olha só, deixa eu te falar. Eu me candidatei por São Paulo, pouco vou ao Rio de Janeiro, ainda tenho família lá, mas pouco vou ao Rio de Janeiro. Nunca me relacionei com o Carlos, nunca me relacionei com o Flávio. Eu conheci o Eduardo daqui. Há pouco tempo é que caiu a ficha que o Eduardo se elegeu por São Paulo sendo morador do Rio de Janeiro. Entendeu? Ele se elegeu por São Paulo, sendo que ele mora no Rio de Janeiro. Há pouco tempo... Por que você acha? Hã? Por quê? Não, porque, por exemplo, segundo o Marco Antônio Villa e outros especialistas, isso é quase que uma fraude eleitoral, porque o cara se lança por São Paulo, entra por São Paulo, mas o domicílio dele é no Rio de Janeiro. Mas eu também ouvi alguns advogados especialistas falando que isso não seria um problema, mas não é comum. Né? Eu não posso sair, eu fui eleito por São Paulo, mas eu não poderia estar morando em Porto Alegre. Não é comum isso. Né? Então, mas eu, sinceramente, para vocês que estão me assistindo, nunca tinha ouvido falar nisso, até porque o meu relacionamento com o Bolsonaro era em Brasília, pegando o Bolsonaro, levando nas cidades, muitas cidades que eu viajei, fui com ele, fazendo a campanha. Nunca parei, nunca me falaram, nunca ouvi. Se eu tivesse, eu falava aqui agora para vocês. Nunca ouvi falar nenhum tipo de coisa. Depois é que começou. E quando começou, foi tipo quase que um baralho. Era pescando com o Queiroz, né? Pescando com o Queiroz. O cara mora no condomínio. O filho namorou a filha. Nesse caso do Queiroz, inclusive, quando você subiu no palanque, o Bolsonaro te telefonou. Eu queria que você contasse essa história para as pessoas. Tem muito comentário. Eu não sei se a gente vai conseguir passar por todos aqui, mas deixa eu só passar rapidamente. Aqui, ó, Denise dizendo, fala, Frota, estou aqui para te ouvir, o peixe morre pela boca, você é muito tranqueira, tá dizendo. Laurita, por que você saiu do PSL? O Alexandre criticando por você ter metido a mão na aposentadoria dos pobres. Uma outra pessoa dizendo o seguinte, que você, querendo saber, agora você é de oposição? Provavelmente um telespectador de direita puto com a sua mudança. A Bárbara perguntando se você acreditou em todas as fake news que você compartilhou, porque você também tinha um papel nessa questão de propagar fake news. A gente vai falar... Por exemplo, da pedofilia que você compartilhou. Então, a gente vai falar sobre as fake news, acho que é um capítulo à parte. Mas eu queria, já que você falou dessa questão do Queiroz, quando você, logo no começo do governo Bolsonaro, quando estoura o escândalo, você sobe no palanque e o Bolsonaro presidente de telefone. Não, foi assim... logo no início, quando estourou, a gente não estava preparado, esperando que fosse estourar isso, porque nós não sabíamos. Ninguém sabia disso. Né? O Bolsonaro passou para a gente que era o paladino da moral e da justiça, o defensor dos fracos e inocentes. Aí acontece um episódio que o Paulo Pimenta sobe e fala ali, olhando para o bloco do PSL. Vocês... daí do PSL, depois de tudo que já aconteceu e na televisão, que vocês estão assistindo aí, alguém daí tem coragem de subir aqui e pedir a prisão do Queiroz? Se foi uma isca dele ou não, foi uma provocação do Paulo Pimenta. Sim, deu certo, porque quem subiu? Eu. Subi e falei, eu quero a prisão do Queiroz.
Aliás, Paulo Pimenta, quero saber se você quer que o Lula continue preso, mas eu quero a prisão do Queiroz. Passou 10 minutos, meu telefone tocou. Era o Bolsonaro falando, porra, Frota, como é que tu me pede prisão de Queiroz? Não dá para ser assim, porra. Ainda falou, vê esse cara, essa matraca. E pá, aí passou mais alguns minutos, veio o Flávio Bolsonaro, que ele ia fazer não sei o que na Câmara, e veio, me abraçou e falou, porra, papai ficou chateado contigo. Papai ficou chateado. Papai ficou chateado contigo. Porra, assim você me fode, irmão. Papai ficou chateado que você, porra, vai pedir prisão do Queiroz, tá bombando o negócio na televisão, em tudo que é jogo. Porra, Frota, ajuda aí, né? Eu falei, meu irmão, eu fui criado aqui com vocês defendendo né? Porra, sou o mais ilibado possível. Então, achei que era... Não, vai ser muito engraçado. Achei que era essa... Achei que era para combater a corrupção. Pois é, entendeu? E aí, quando, porra, tomei essa dura. E foi aí que você decidiu sair do PSL? Não, eu não decidi sair do PSL. O PSL que me expulsou... Não, sim, mas aí a coisa começou a complicar. Não, sim, eu sabia que ia acontecer o que está acontecendo hoje, nesse momento, eu sabia lá atrás. Porque muita gente dentro do PSL está infeliz, mas não tem coragem de ir para frente para falar. Fala ali nas internas, mas quando o Bolsonaro chega, vai abraçar o Bolsonaro. Entendeu? E eu não, eu comecei a falar, comecei a cobrar o posicionamento a nível de cultura, porque acabaram com o Ministério da Cultura e transformaram numa Secretaria de Cultura. E eu faço parte da Comissão de Cultura, do qual a Benedita é presidente. O que diziam é que você queria nomear o cara da Ancine, não conseguiu. Mas isso não tem nada a ver com esse fato. O que acontece é que ele termina com o Ministério, transforma numa Secretaria, e a cultura estava estrangulada. Ele prometeu fazer uma asepsia, né, varrer a farra da cultura, acabar, chamar e punir aqueles do passado e fazer uma reforma na Lei Rouanet, nas leis de incentivo. Ele não fez a reforma, fez uma maquiagem, não puniu o passado e estrangulou o presente. Então, entrou em colapso a cultura. E eu fui cobrar isso no microfone do Onyx Lorenzoni. Fui cobrar do Onyx o andamento de todo o processo cultural no governo Bolsonaro, o projeto de cultura. Aí também, num almoço, aí veio o caso que você me perguntou da Ancine. Vários produtores, as principais produtoras do Brasil, O2... Conspiração, Mix, Pródigo, me procuraram, Gulani, me procuraram, foram a Brasília, preocupadíssimos com o processo da Ancine, está começando a deteriorar. Existiu uma briga interna dentro da Ancine, o Christian, o atual, o presidente que saiu, quando ele entrou, a Ancine tinha 2.000 contratos sem prestação de contas, e o combinado do TCU com ele era justamente que ele cuidasse desses 2.000 contratos, mas em vez de 2.000 contratos, aumentou para 4.000 contratos sem prestação de contas. Então virou uma bagunça dentro da Ancine e esses produtores me procuram. Eu vou ao Bolsonaro falar para o Bolsonaro da preocupação da classe cultural e audiovisual. E o Bolsonaro não sabia nem da existência da Ancine. Eu não fazia ideia da Ancine. Não sabia que existia. E eu falei para ele sobre a Ancine e falei para ele que ele tinha a prerrogativa como presidente de escolher um presidente, um diretor, para se tornar futuramente presidente da Ancine. E que eu tinha uma pessoa... Aliás, foi pedido do próprio Bolsonaro e do Osmar Terra que eu fizesse, para ajudar o secretário de Cultura, que eu fizesse uma lista de nomes de pessoas que realmente conheciam as mais diversas secretarias, de diversidade, a secretaria audiovisual, de fomento à cultura, que entram as leis de incentivo, Lei Rouanet. Então eu fui buscar pessoas no mercado. Não foi um amiguinho do Frota, porque eu gosto daquele cara. Fui buscar pessoas... E apresentei também uma pessoa que poderia tomar conta e dar conta do recado na Ancine. E apresentei para eles todo o projeto e todo o estudo do que vinha acontecendo. O Onyx virou para mim e falou, pô, sensacional, sensacional.
vamos trazer para cá a Ancine para cá e para Brasília, o que eu não acho errado, fica perto, deixa o escritório Rio e São Paulo e a Ancine fica ali. Tá bom, eu virei as costas e ele falou, ó, depois da manhã a gente começa a fazer esse processo. Eu estou esperando até hoje. E aí, quando eu vi, foi parar na mão de outras pessoas. E foi quando eu comecei a abrir. Então, não foi, porque o Frota se rebelou porque não conseguiu colocar o cara. O cara, foi ele que perdeu, eles é que perderam de colocar um profissional de verdade lá dentro, um cara formado em Nova York, conhecedor de cinema, com vários programas de televisão nas costas, que eu tirei, inclusive, da Fox, para levar para lá, para poder conduzir esse processo. Não botei um cara lá porque, esse aqui é meu amigo, vou colocar e, vamos dividir cargo. Nada disso. Para mim era indiferente, porque eu não tinha cargos ali. Eu estava apenas montando para o secretário de Cultura, o Henrique, que não tinha uma experiência enorme, as secretarias em volta dele. Quem que era a pessoa? A Mariane Santos está perguntando aqui. A que você indicou. Pedro Peixoto. Tá. Você disse que dava para prever, há algum tempo atrás, o cenário que está se desenrolando hoje. Sim. Né? Essa confusão no PSL, muitas críticas ao governo Bolsonaro e tudo que está acontecendo. Você surfou na onda Bolsonaro, você elegeu deputado federal, você já falou muito sobre isso. Sim, surfei mesmo, eu ia surfar na onda de quem? Queria que você falasse um pouco sobre ter surfado nessa onda, mas agora, você não estaria surfando na onda das pessoas que estão vendo que tudo está desabando? Não, porque eu fui um dos primeiros a ver isso. Eu enxerguei isso sozinho. Não enxerguei isso, ninguém chegou para mim e falou, olha, eu enxerguei isso e eu tomei essa decisão. Eu poderia ter perdido o meu cargo como deputado, eu poderia ter não suportado ser hostilizado e xingado de traidor, Judas, tá cuspindo no prato que comeu, você surfou na onda Bolsonaro, eu ia surfar na onda de quem? Do Haddad? Não, eu tive que surfar, porque o meu candidato era o Bolsonaro, eu só podia surfar na onda do Bolsonaro. Agora, o que as pessoas esquecem é que quando o Bolsonaro não era absolutamente nada, quando ele era desacreditado, que ninguém acreditava nele, que nenhum partido queria, Bolsonaro passou em 9 partidos. Vamos combinar que ele passou em 9 partidos. Bolsonaro nunca foi um cara de partido, ele passou em 9 partidos. Quando ninguém acreditava nele, a gente estava lá embaixo, brigando, lutando, gritando, apoiando, tentando dobrar. E depois que, obviamente, ele foi ganhando força, a gente só podia surfar do lado dele. Ia surfar do lado de quem? Por que ninguém acreditava nele? Porque o Bolsonaro, se você pegar o histórico do Bolsonaro, para trás, os 28 anos que ele permaneceu na Câmara dos Deputados Federais, ele fez pouquíssimos projetos, mas isso não quer dizer nada para mim. Eu tenho conversado com muita gente desde o início da legislatura. E o que acontece? Bolsonaro é um cara que nunca foi um líder, vice-líder, nunca foi presidente de comissão, nunca fez parte de comissão ativamente, nunca se posicionou. O que ele arrumou? O Bolsonaro, ele começa a surgir quando você sabia que ele era uma mentira, que ele era uma fraude. Não. Mas nada disso queria dizer nada para você? Não, deixa eu só te explicar. Ele surge ali quando ele arruma uma confusão com a Maria do Rosário e depois com o Jean Willis. Ali o Bolsonaro, ele começa a sobressair. Só que ele tinha uma coisa que era o quê? Eu sou diferente, eu sou um porra louca, mas que vou mudar isso, vou entrar lá e vou mudar de alguma forma a estrutura que existe aí há tantos anos. E é nisso que eu pelo menos acreditei nisso, entendeu? Então, assim, para mim teve uma pergunta que chegou aqui, correu, que são muitos comentários, dizendo que daqui a 1 ano, 6 meses, você não vai voltar aqui chorando de arrependimento por ter apoiado o Dória, dizendo que o Dória é muito pior do que o Bolsonaro. A gente vai falar sobre o Dória depois. Tá bom. Sálvio falou, o Bolsonaro não sabia que a Ancine existe, ele não sabe de nada, que nada existe neste país. A Maria Zelande te puxando a orelha aqui, dizendo, não dá para comparar a prisão política do Lula com a prisão do Queiroz. O Lula, na nossa opinião, é um preso político. O Lula está preso há 2 anos, para quase 2 anos, porque venceria a eleição. Você não tem essa percepção de que foi muita sacanagem com o povo brasileiro tirar o cara que venceria a eleição no primeiro turno para permitir a eleição do Bolsonaro, Frota? Não, eu não acho que ele venceria a eleição no primeiro turno. As pesquisas mostravam. Não, eu não acho. Ou venceria no segundo, no primeiro? Não acho que ele venceria no primeiro turno, não. Mas você acha correto, assim, quer dizer, o juiz tira o time de campo e o outro time ganhar? O Lula aprontou muito.
Não, aí é uma outra discussão. Se o Lula hoje está preso, é porque alguma coisa ele fez. Né? O que você saberia dizer que ele fez? Não, eu estou te falando isso. Se o Lula está preso, é porque alguma coisa ele fez. Nenhuma prisão pode ser injusta, na sua opinião? Eu acho que não. Eu acho que nenhuma prisão pode ser injusta. Você acha que todos os juízes acertam sempre? Eu acho que, não digo que todos os juízes acertam sempre, mas eu acho que se a pessoa está presa é porque alguma coisa aconteceu. Agora, por que ele não foi solto até hoje, então? Você não acha que existe um esquema pesado para mantê-lo preso? Que é justamente a prisão do Lula que permite reforma da Previdência, tanta coisa que está acontecendo no país? Não, eu não vejo assim, não. Eu acho que... Você não acha que ele seria capaz de abalar um pouco a estabilidade do governo Bolsonaro? Ele já abala, né? De dentro da prisão ele já abala. Imagina solto, então. Então, imagina, mas ele não está solto. Isso é democracia para você? Você tem que prender um cara eu não vejo que ele foi preso para botar o Bolsonaro lá. Entendeu? Nesse ponto, a gente vai divergir aqui bastante. General lá ameaçando o Supremo Tribunal Federal, mandando um tweet na véspera do julgamento. Você não acha que esse tipo de pressão é um prenúncio de ditadura até? Não acho que eu não vejo assim. Eu acho que a gente tem pontos aqui bem divergentes nesse sentido. Não, você dialoga com a esquerda, a gente sabe que você dialoga com vários parlamentares, você está em comissões e tal. Mas essa é uma questão fundamental. Sim, bom, mais ainda para a esquerda do que para a gente, né? Claro, porque vocês estão no poder por causa disso, né? Vocês estão no poder por causa desse gol de mão, né, Frota? Você reconhece alguma coisa positiva no governo Lula? Olha, eu vejo que o Lula fez muito vou falar pelo meu lado da cultura, eu vejo que ele fez muita coisa boa, mas também foi o momento em que mais houve a farra da cultura. O que você chama de farra da cultura? Farra da cultura é quando aparecem lá, documentado, a quantidade de pessoas que se beneficiaram e empresas que se beneficiaram de alguma forma ilícita das leis de incentivo. A Lei Rouanet é ilícita? Por quê? Não é uma coisa assim, tá lá a Lei Rouanet, o cara vai... Não é a Lei Rouanet que é ilícita, é a maneira como pessoas obtiveram os benefícios da Lei Rouanet Às vezes passava a impressão de que alguns artistas, como você, o Lobão, outros... estavam com certo recalque, assim, com outros artistas que tinham mais prestígio. Eu nunca busquei processo de Lei Rouanet, nunca busquei lei de incentivo, nem nada, mas estudei muito sobre elas, fui buscar esse tema, tenho lá os documentos, tem lá o nome dos devedores, tem o nome daqueles que buscaram dinheiro, porque muita gente também tem que entender, porque o povo às vezes eles acham que você incentivar, eu tenho a Lei Rouanet, você já sai com um pacote de dinheiro do Ministério Público. Não, o cara sai com dinheiro de captar junto da empresa. O cara sai com um documento que tem um tempo para ele captar e etc e tal. Mas a gente tem lá comprovadamente a quantidade de coisas erradas, que aconteceram coisas boas, mas a quantidade de coisas erradas. O Lula também abriu uma série de coisas no país. Eu não posso aqui também só criticar. A gente precisa entender que todos esses personagens aí tiveram, em algum momento... Agora a sacanagem é que a Denise falou assim, porra, quebra ele, a tua esposa. Como é que eu vou te quebrar, Frota? Pô, você tá... Mas por quê? Porque essa violência, né? Não, mas porque você, enfim... Frota, você não acha que o Bolsonaro foi beneficiado na eleição com a ausência do Lula? Eu acho que o Bolsonaro foi beneficiado a partir do momento que o Lula não concorre, qualquer um seria beneficiado ali sem o Lula. O Lula é um nome forte, né? Pois por isso que ele foi tirado. E você acha que ele foi beneficiado com a facada? Foi. Então explica, o que aconteceu em Juiz de Fora? Teve facada ou não teve facada? Muita gente não acredita em facada. Para mim teve facada porque eu cheguei, porque eu fui lá. Não sei, cara, eu não sou médico para falar isso para você, entendeu? Mas eu fui a Juiz de Fora, eu estava em Aparecida, às 2h40 da tarde, quando ele tomou a facada, de lá eu saí, fui para lá e fui para o hospital nessa noite, enfim.
enfim, você acha que não teve a facada, né? E muita gente acha que é muito estranho. Eu também já me questionei várias vezes, não teve sangue. Aí os caras, não, mas o sangue vai para dentro. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi sangue para dentro também. Mas eu só vejo o sangue jorrar para fora. Eu nunca tinha visto o sangue para dentro. Aí esse Adélio é um mistério total. Então, aí o Adélio entra 2 vezes na Câmara, ninguém tem a entrada dele, ninguém sabe para qual gabinete o Adélio foi, não tem as imagens do Adélio, o cara aparece, o cara está lá com dinheiro na conta. Cara, isso daí, hoje eu li, quando estava vindo para cá, li. Polícia Federal avança no mandante da facada do Bolsonaro. Cara, se foi um negócio, Arthur, vou te falar, se foi um negócio fake, produzido, foi muito bem produzido. Então vamos falar de fake news, porque agora esse é um capítulo importantíssimo. 2013, protestos, você vai lá para Paulista, sobe em carro de som, mas muito meme, muita mentira, muita sacanagem circulando, e você sabe que tinha uma máquina de fake news. Quando você via essas coisas de revoltados online, esses Vem Pra Rua, MBL, todos esses movimentos espalhando aqueles memes que hoje se voltam, inclusive, contra pessoas da direita, já dava para perceber que esse esquema profissional era do clã Bolsonaro. Ele recebeu, por exemplo, uma tecnologia tipo Steve Bannon, que vem dos Estados Unidos. Como é que é esse lance das fake news? Não sei mesmo. Quem são os operadores das fake news? Quem opera? Porque eu vi, nessa época, bombardeios, né, de fake news de ambos os lados, de ambas as partes, tanto da esquerda como da direita. Ambos compartilhavam, ambos se sacaneavam, ambos postavam suas fake news, né? Agora, eu nunca fiquei sabendo de um processo desse. Eu começo a desconfiar, depois de um tempo, né, da existência de um grupo que inclusive hoje é levado, está credenciado e remunerado dentro do Palácio, né, que trabalha lá. Ou seja, a máquina de fake news opera de dentro do Palácio. Opera de dentro do Palácio. Temos o Alan dos Santos morando em Brasília. Alan dos Santos é o cara do Terça Livre. Que você encontrou recentemente na Câmara. Esse daí. Hoje eu vejo assim, o linchamento virtual muito forte, né? Você vê agora, vamos lá, eu acabei de citar para você, a Joyce tem menos de 24 horas que a Joyce foi exonerada do cargo de líder do Congresso e entrou por parte da direita, pelo menos... Por parte do bolsonarismo, vamos dizer assim. Bolsonarismo, chamando a mulher que até ontem tinha a chave do gabinete do Bolsonaro de vadia, de puta, de piranha. O Eduardo Bolsonaro manda para ela uma nota de R$3 com a cara dela, né? Então esse tipo de coisa, e aí você pega a maneira como foi o Santos Cruz, a maneira como foi o Bebiano, a maneira como foi o Levi, né? Existe esse processo de linchamento vindo por o Herculano Quintanilha. Quem lá, Herculano? É o charlatão chamado Olavo de Carvalho, né, que comanda esse processo. Tem dentro no ombro do Bolsonaro tem uma espécie de Louro José, que é o Felipe G. Martins. Que também é do esquema? Que é a voz do Olavo de Carvalho no ouvido do Bolsonaro 24 horas. O Alan também. Né? O Alan está lá também. E ninguém consegue descobrir o contrato do Alan. Ele não recebe pelo partido, pela fundação? Não recebe pelo partido, não recebe pela fundação, não recebe pelo palácio e trabalha lá. Mas teve um evento recentemente, né? Semana passada. Sim. Ele trabalha lá. Ele anda do lado do Bolsonaro como se ele fosse um chefe da comunicação, com crachá, com tudo. Só que ninguém acha o CNPJ dele em nenhum contrato. Não existe contrato do Alan dos Santos lá. Ou pelo menos do Terça Livre. Você não acha isso lá. Já foi procurado e não acha. A suspeita é que o Palácio pague alguma empresa, que a SECOM pague alguma empresa que vai terceirizar, e aí você não acha mais a ramificação disso. Mas está mais do que provado
né, que essas pessoas estão hoje vivendo e convivendo dentro do Palácio. O próprio presidente, ele já deu entrevista, a Veja fez uma ótima entrevista falando do Tércio, falando do Matheus, que foram levados da época da campanha que faziam Bolsonaro 2.0, Bolsonaro opressor, Bolsonaro opressor, e caramba, esses caras foram. Recentemente, o Felipe Moura Brasil, no Cruzoé e no Antagonista, fez uma matéria, que não é uma matéria, que é uma grande denúncia que ele fez com muita propriedade. Em um momento ele esqueceu dele próprio, porque ele é um bolsonarista e um olavista, um dos grandes alunos do Olavo de Carvalho. Ele só nessa parte é que eu acho que ele pecou, porque ele não se colocou ali dentro, porque ele trabalhou muito com isso. E está mais do que provado, os ataques, o filho que é vereador e que o que o filho não fez esse ano foi trabalhar como vereador. É licença a todo instante, vai para a Câmara dos Deputados Federais. A gente está em busca lá na Câmara de dois gabinetes que estão abrigando pessoas que estão se passando por assessores parlamentares, mas são da milícia virtual. Você vai atuar na CPI das fake news? Vou atuar. Eu fui inclusive convocado, estou preparando um material. Quem vai ser chamado lá? Quem que vai ter que explicar? Eu não sei quem vai ser chamado, mas eu, se fosse eles, chamaria o Felipe G. Martins, chamaria o Alan dos Santos. E o Carlos Bolsonaro? O Carlos Bolsonaro deveria ser convocado. Eu vou, já me chamaram. E eu estou preparando um material, estou levando, inclusive, trocas de mensagens e tudo para mostrar lá. Você tem mensagens no teu celular guardadas? Tem mensagens. O que eles diziam? Como é que era? Tem várias mensagens. Mensagens de... Teve um dia que você abriu um áudio do Bolsonaro, o pessoal queria que você abrisse mais áudio. Aquele áudio do Bolsonaro que eu abri é o áudio referente ao Osmar Terra, que o Bolsonaro não queria o Osmar Terra como ministro da Cultura. Aquilo foi uma imposição do Temer para o Onyx, e o Onyx trouxe essa parte MDB para dentro do governo Bolsonaro. Eu tenho muita coisa, eu vou levar o que eu acho que pode ajudá-los, né? Eu também quero derrubar porque eu mais do que ninguém fui vítima desse processo, porque eles passam a atacar não só você, mas ataca seus filhos, sua esposa, sua família. Você se elegeu na onda. Não, eu me elegi na onda, mas não nessa onda desse bolsonarismo radical. Eu não tinha passado por esse tipo de coisa, né? E assim que você passa ao contraditório, você passa a questionar qualquer coisa, você passa a ser o Judas, o bandido, né? Você não tinha passado como alvo, né? Não, você tinha participado de compartilhamento. Eu nunca tinha participado. Todas as minhas tretas, minhas brigas, minhas guerras foram minhas com a pessoa. Eu nunca participei de grupinho. Vamos atacar aqui agora. Olha, amanhã, 11h30 da manhã, vamos todos atacar o Leonardo. Eu nunca fiz isso. E você já viu isso acontecer? Já vi, claro. Não só vi, como presenciei aí, né? E aquelas denúncias da campanha de financiamento de empresas do Luciano Hang, por exemplo, de disparo de mensagens por WhatsApp, você não sabia disso? Não. Eu fiquei sabendo junto com o que eu tenho acompanhado aí, né? Você acha que isso tem que passar pela CPI das fake news? Eu acho que também, tem que passar. WhatsApp, eu acho que tem que passar. A famosa mamadeira tem de piroca. Passar. E a família Bolsonaro, você acha que está com medo dessa CPI ou não está nem aí? Eu não sei. Diante de tudo que vem acontecendo aí, pode ser que, né, eles estejam preocupados. Eu não sei te falar, porque eu não trato com eles, entendeu? Então fica difícil te responder isso, se eles têm medo, se não têm medo. Quando você tem medo de uma fake news, quando você tem medo de uma CPI, é porque você, né, não quer que ela aconteça de alguma forma, porque você pode, de alguma maneira, estar... Você já falou, Frota, quem está no esquema dele das fake news? Felipe G. Martins, Olavo de Carvalho... Eu falei que todo mundo sabe. Todo mundo sabe, que já todo mundo sabe. Eu queria que você falasse rapidamente quem são os filhos do Bolsonaro. As pessoas se surpreenderam, achavam, só vai ser um cara problemático, agora veio o cara com 4 filhos, o que você conhece do Eduardo, do Carlos, do Flávio? Eles são extremamente, assim, o
O Eduardo é o cara mimado, é o garoto... Que quer uma embaixada de presente. Que quer uma embaixada de presente, queria embaixada de presente de qualquer maneira, que o pai desse para ele de presente de aniversário. É um cara que fala que é policial federal, mas é escrivão. Não estou diminuindo aqui o escrivão, mas não é o cara que mete o pé na porta e foi para cima, é o garoto mimado. Ele quer tudo de mão beijada, faz beicinho quando não dão a ele. Você acha que já rodou no negócio da embaixada? Já acabou, não tem mais chance? Não, ele ontem deu uma declaração vergonhosa dizendo que a embaixada ficou para segundo plano. A embaixada até anteontem era em primeiríssimo plano, né? E ele não tem as credenciais suficientes, né? O próprio Guga Noblar foi falar inglês com ele ali, ele se atrapalhou, né? O Eduardo, ele não tem as credenciais, não estudou o suficiente, tem outras pessoas que poderiam estar lá, né? Mas o Bolsonaro disse que prefere dar filé mignon para o filho do que para aqueles que estudaram e que talvez tivessem a condição. E o Flávio Carluxo? O Carlos Bolsonaro, eu pouco falo com ele porque eu acho ele muito bobo, acho um cara extremamente bobo, e eu não falo com ele, mas vejo que ele comanda, né, essa movimentação, tanto é que ontem ele pede desculpas, ele assumiu uma bronca porque bateu ruim na rede, e ele então assume a bronca, não, fui eu que fiz o post, não foi o meu pai, entendeu? Mas antes ele não assumia e depois assume. Já o Flávio tem todo esse rolo aí. Eu acho que o Bolsonaro, para ele ser mito, para ele continuar, ele gosta de ser um mito, ele não poderia dar de presente de aniversário para o filho a embaixada. O outro, o Carlos, ele deveria mandar calar a boca e ir trabalhar como vereador, que é o que ele foi eleito. E o outro, ele deveria falar, olha, você é senador, está todo enrolado, tem um monte de coisa, apareceu um monte de apartamento, rachadinha, filha de miliciano, não sei mais o que. Vai descansar, vai se defender, sai e volta depois. Aí isso seria digno de fazer. Não, o que ele fez? Mexeu no COAF, tirou o COAF, mudou a direção do COAF, mudou a direção da Receita Federal, mexeu na Polícia Federal, ficou o melhor amigo do Gilmar Mendes. Gente, você acredita nisso? O Bolsonaro, amigo do Gilmar Mendes? Vamos falar, o Gustavo tá te dando uma bronca. Pô, Frota, não fica tão de costas assim pra gente, que você tá virando aqui, nosso estúdio é pequeno, você tem que virar pra cá e pra lá, tá? E aqui, o Anthony mandando superchat também. Gisele, você quer falar? Só queria depois pegar o gancho do Moro, tá? Dessa coisa do Bolsonaro. Tá? Eu também queria falar do Moro. Como é que o pessoal do PSL, Joyce, que até agora há pouco estava apoiando o Bolsonaro, esse grupo todo de aliados, vê essa relação com os filhos? Tem gente que acha que tá na verdade bem, é o seguinte... Porque o Bebiano também foi uma crise com os filhos. Foi. As crises sempre começam pelos filhos. Né? Todas as crises. Foram os filhos que tiraram, junto com essa cúpula que vive lá no Palácio, tiraram o Santos Cruz, tiraram o Bebiano, me afastaram, pediram ao Bolsonaro a minha cabeça, o Bolsonaro pede a minha cabeça ao Luciano Bivar. Eu vou te falar que 99% do PSL tem problema com os filhos, mas não tem coragem de falar. Entendeu? Tem uns que não tem problemas porque aconteça o que acontecer, eles vão continuar idolatrando e ponto final. Não adianta. Mas a maioria dos deputados e deputadas do PSL já conversaram comigo diversas vezes, em diversas ocasiões, e falavam para mim, porra, tá difícil, o Flávio se mete, o Carlos se mete, porra, o Eduardo falou isso, porra, o Eduardo é ciumento, porra, o Eduardo é olho grande, o Eduardo fura fila, não sei. Mas ninguém chega na hora e, porra, fala a verdade. Como todo eu já fui lá, todo mundo fica amigo na hora, porque fica todo mundo, não, porque, porra, eu tenho cargo, porque eu tenho, por isso que é ruim você ficar fazendo acordos e ter, eu tenho cargo aqui, tenho cargo ali, porque depois chega na hora, tu vai bater como? E o Bolsonaro, ele quer atender todos os filhos, ele mima os filhos? Ele quer atender os filhos. Não, ele quer atender os filhos. Ele acha que os filhos são gênios. Então, se ele acha que são gênios, eu não sei. Mas ele já falou várias vezes aqui que ele prefere dar filé mignon e então, se ele puder fazer pelos filhos o melhor possível, ele vai fazer. Se ele governa para os filhos, você não acha que ele já puxou o tapete do Moro? Então, ele seria mito se ele mandasse. Eu acho que ele está puxando, o Moro está no processo de fritura. E ele vai
acho que ele não vai aguentar. E acho que quando o Moro sente isso e talvez dê sinais de que, pô, vou jogar a pasta pro alto, aí ele vai, leva o Moro para a torcida do Flamengo, aí ele vai dar um pedacinho da lei anticrime, aí ele vai, leva o Moro para desfilar em 7 de setembro, aí pede para o Rodrigo Maia colocar em votação, colocar em andamento um processo que seja do interesse ali, aí o Moro dá uma... Então, mas o Frota, fala, Gisele. Você acha que o Moro está super apoiando publicamente porque ele está esperando uma vaga no... Não, eu acho que ele já não está esperando essa vaga. Eu acho que o Bolsonaro errou muito quando falou lá atrás que ia dar essa vaga Ou ele falou de propósito? Não sei se ele falou de propósito, mas ele quebrou as pernas do Sérgio Moro. Mas se o Bolsonaro, por exemplo, não pede para o Flávio se licenciar, mesmo tendo o esquema do Queiroz, etc e tal, tá puxando o tapete do Moro. Você diria que ele traiu esse pessoal que foi às ruas ali contra a corrupção? Traiu. É um traidor da direita. Traiu, eu acho. Eu já falei isso. Então, mas sendo um traidor, já falei isso. Por que ele se mantém nesses 30%? Você acha que ainda tem muita gente alienada? Muita. Hoje eu fiquei ontem... Quando você anda na rua, o que as pessoas te falam? Porra, não, o Bolsonaro, porque quando eu achei que com a minha saída do PSL e entrada no PSDB, as pessoas fossem na rua fazer muito o que elas fazem nas redes sociais. E são públicos totalmente diferentes. Eu ando na rua e os caras me apoiam. Falo, porra, você acertou ainda bem, abriu os olhos, graças a Deus você saiu, é isso, não sei o quê, estou contando, coisa e tal. Já nas redes sociais, houve um massacre. Tanto é que eu reiniciei as minhas redes sociais. Eu abri mão de milhões de seguidores no Facebook, no Instagram e no Twitter. Passei um mês sem eles e voltei com outro segmento, outro público, né? Agora, com toda certeza existe esse processo de fritura. Na minha cabeça até eu já pensei assim, tipo, Bolsonaro já pode ter chegado para o Moro e ter falado, olha, nas próximas vem de vice. E o Moro deve ter falado, não, vice não quero sair. Aí, na cabeça do Bolsonaro, pô, se o Moro não vai sair de vice, ele pode querer sair de candidato a presidente. E se ele sair de candidato, o Moro passa o carro em cima do Bolsonaro. Então, ele começou a humilhar, a quebrar o cara, né? Aí, quando ele começa a quebrar o cara, mas começam a acontecer, vamos chamar de cagadas paralelas, aí ele fala, pô, eu tô ficando meio sozinho, deixa eu abraçar o Moro de novo aqui. Tipo, ele frita o Moro e vem o Laranjal. Ele frita, vem o Laranjal de novo. Mas e a do Moro? Você acha que é qual? Por que ele tá apoiando tanto? Vai lá dar tiro? Não é apoiando tanto, é porque o Moro ele mudou a vida dele toda em função, né, a partir do momento que ele deixa de ser juiz, né, uma coisa que ele construiu na vida dele para se tornar um ministro, e deve ter tido muitas promessas naquele encontro na casa, olha, você vai ser do STF, você vai ter carta branca, você pode chamar fulano, pode chamar, e foi, justamente aconteceu com o Moro o que tem acontecido com quase todos aqueles que apoiaram o Bolsonaro. É como se, pô, você tivesse ido para lá, olha, Leonardo, vem, vai ser demais, você vai ter carta branca. Na primeira que você chega, você fala, olha, eu quero a minha chefe de gabinete. Pô, mas como não? Não, chefe de gabinete. Então, pô, o secretário... Não. Pô, mas eu vou entrar aqui sozinho? Você vai entrar sozinho. Entendeu? Mas para a gente pegar, então, o seguinte, quer dizer, Bolsonaro traindo, mas saiu uma pesquisa hoje que mostra o seguinte. Ele tem 33%, ainda em tese venceria a eleição. Eu acho que ele ainda tem muito, né? Pois é, ele tem muito. Como é que você está vendo o cenário para a direita? Você virou um aliado do João Dória. Você acha que o João Dória vai ser candidato a presidente ou vai desistir se o Bolsonaro estiver forte? Você acha que Luciano Huck é um candidato competitivo? Eu não tenho... Fala desses caras, esses da direita, Witzel, Dória, Moro. Eu não tenho conversado com Dória sobre eleição, até porque o que eu falo com ele é justamente para que ele possa fazer um bom governo aqui dentro. O Dória ele precisa trabalhar ainda e bastante dentro desse processo dele, desse projeto dele. O Luciano Huck me apareceu agora uma pesquisa dizendo que ele... Tem 11%? Tem 11% e tudo. Da outra vez também foi aquela coqueluche, aí eu vejo também notícias de que se ele fosse sair, a Globo não queria mais ele, enfim. Que é papo furado. Que é papo furado. Pois é, eu acho papo furado.
Aí tem, quem mais? O Witzel. O Witzel, ele vem meio que na linha do Bolsonaro, né? Meio que um genérico lá no passado, gosta de falar, vou matar, vou fazer, vou acontecer. Eu acho ainda muito cedo para a gente... Você falou que ia derrubar o Bolsonaro. Você foi lá, vou derrubar você, mas não tá derrubando. Não falei que ia derrubar, falei que vou ajudar a derrubar. Ajudar a derrubar. Eu ajudei a colocar, vou ajudar a derrubar. Já tenho. Eu acho que o processo que eu tenho de ataques em redes, de discursos, de discussão sempre em cima, marcação, eu acho que é um início muito bom. Eu tenho construído uma rede de pessoas que hoje me apoiam justamente contra ele. A Vera Gutierrez diz aqui, o Frota tem que se redimir do voto errado que deu. Qual foi o voto errado? Votar no Bolsonaro? Mas eu não tenho problema nenhum nisso. Eu acho que mais do que eu estou fazendo... Eu tenho batido nele forte, como ninguém tem coragem de bater. Ninguém sobe ali para bater da maneira como eu tenho batido. Eu aproveito o meu tempo ali dentro que eu tenha para bater ele e subo ali e arrebento ele. Você acha que a esquerda está fazendo uma oposição muito branda em relação ao Bolsonaro? Como é que você vê a postura da esquerda? Por quê? Acho. Porque eu esperava que fosse ter uma esquerda mais agressiva. A esquerda que ficou na Câmara... com toda certeza, entraram muitos novos, mas os que ficaram só tem black belt ali, só faixa preta, né? E eu achei que eles fossem atuar mais. Muitas vezes eu vejo um pouco, eu já comentei isso inclusive com eles, eu sei que muitas vezes é uma estratégia, né? Bater um mantra ali, mas eu tenho visto, tem ficado muito quadrado. Outro dia eu falei isso para alguns deles, falei, vem cá, fala muito, a gente ataca muito, a gente bate muito, vocês batem da esquerda, eu bato da direita, mas e aí? Vai ficar nisso até quando? Vamos ficar só batendo? E batendo aí já não assusta mais. Alguma coisa a gente tem que fazer de diferente. Entendeu? Porque fala-se muito, sobe lá 80% dos deputados de esquerda que sobem, Bolsonaro, um governo fascista, um governo que não tem projeto, o filho, o Queiroz, não sei o quê, quem matou Marielle. Dia seguinte, a mesma coisa. Você acha que o povo entende essa coisa, chamar de fascista? A psicologia popular, você acha que isso pega ou não pega? Não pega muito, né? Não pega muito. Seu apoio ao Bolsonaro teve alguma vantagem pessoal ou foi puramente convicção? Nenhuma, pessoal. Nada. Aliás, eu briguei por causa disso, porque quando eu entrei no PSL, me falaram assim, não vai ter apoio, não vai ter verba, não vai ter nada para ninguém. Passou uma semana, eu abri lá, tinha 180 mil reais para Eduardo Bolsonaro. A Joyce também. E a Joyce também, isso. E a Joyce também. Né? Então, assim... E aí você já não começou a ver, a promessa não foi cumprida? Não, porque eles não tinham me prometido dinheiro, mas eles tinham prometido que não ia ter. Então, aí mudaram o cenário. Não mudaram, deram para eles dois, né? Mas, assim, eu nunca tinha passado por esse processo eleitoral, nunca tinha passado por essa guerra que né, uma campanha, mas ele, assim, eu confesso a você que eu fiquei muito surpreso com as mudanças radicais que tiveram, as faltas de compromisso com a gente, deixando o PSL totalmente preterido de todas as coisas que estavam se montando. Não era esse o desenho que eu e muita gente esperava que não seria assim, entendeu? Você saiu do PSL, que tem a figura do Queiroz, e foi para o PSDB, que tem a figura do Aécio Neves. Você apoiaria uma saída do Aécio Neves? Olha, eu cheguei no PSDB e me perguntaram exatamente isso, né? Isso é uma guerra interna do PSDB passado, né? Do PSDB que está aí, enfim, eu falei para o Aécio que eu não iria me meter nessa questão, falei para o Dória e falei para o Bruno Araújo também. Isso vocês precisam resolver entre vocês. Se vai ser expulso, se vai tirar, se vai aguardar uma condenação, se não vai, vocês precisam definir isso. Para mim, o Aécio não me compromete ali dentro no meu trabalho, porque pouco a gente
a gente faz ali dentro juntos, né? E não me compromete, mas existe isso em volta. As pessoas sempre falam, o Aécio processado, o Aécio, como é que vai estar o Aécio? O Aécio já me falou que mais cedo ou mais tarde, caso a coisa aperte pro lado dele, ele mesmo vai pedir a saída dele. Tá demorando. Você comentou da borracha, né? Que você não tem uma borracha para pagar o seu passado. Mas o partido também não tem, né? Seus partidos não têm borrachas para pagar suas histórias. E agora você está num partido que também tem sua história e que também tem seus problemas. Suas figuras. Sim. Você, como é que você se posiciona em relação a isso? Por exemplo, se te perguntam o que você acha da história do Aécio Neves. Se você acha que ele é inocente. Você acha que ele é corrupto? Não sei, eu não posso te falar, porque eu não sei. Frota, você pode falar. Não, eu não posso falar. Você falava do Lula, cara. Você falava de todo mundo. Se ele é corrupto, eu não posso te falar, porque eu não acompanho isso. Mas você não viu na televisão 2 milhões podendo matar o primo, a mala de dinheiro? Vi a gravação. Você acha normal? Não acho normal. Não acho normal isso. 2 milhões, o primo a gente manda matar. Não acho normal. Mas você está em cima do muro, já virou tucano. Não estou em cima do muro, mas é porque é um processo que não me diz respeito ali naquela... Mas o Lula te diz respeito? O Lula me dizia respeito. Por quê? Porque o Lula era justamente o opositor que eu tinha que combater naquele momento. Mas agora o Aécio está no seu partido. Agora ele te diz respeito, de alguma forma. O Aécio está no meu partido. Eu entrei no partido dele. Vocês têm alguma coisa em comum. Sim. Não tem uma nenhuma pergunta relação? assim, fala aí, qual é o crime do Lula? Fala o crime do Lula em 30 segundos. O crime do Lula? Estão te perguntando. Que crime que o Lula cometeu para estar preso, condenado há tanto tempo? Distribuiu dinheiro à vontade. As pessoas que estavam em volta dele meteram o pé na porta de várias instituições. Esse é um crime concreto, não é? Isso não é um crime concreto dele. Não, é um crime concreto. Não. Ele foi condenado por fatos indeterminados. Se você teve lá, distribuiu o cargo na Petrobras aqui, acolá, assim que todo mundo mas não estou falando de distribuição de cargo. Você acha essa história do triplex consistente? Do triplex? Ele foi condenado por isso. Reformas num triplex lá. Que ele falou que não era dele, que depois estava a fotografia dele lá dentro. Entrou uma vez, cara. Entrou uma vez. Agora você tá tirando onda, Frota. Você tá olhando aqui, pô. Você não sabe se o Aécio é corrupto. Eu não sei se o Aécio é corrupto. O Aécio é corrupto? Bom, apareceu lá, grampo, lá, 2 milhões. O primo dele foi lá, pegou a mala. Tá preso por quê? O Lula está preso porque ele venceria a eleição presidencial. Ele não tem prova, ele não tem nada. Não tem. Todos os juristas do mundo, do Brasil e do mundo dizem isso. Ele não está solto? Ele não está solto porque existe um esquema para prender. Mas não é possível que... não é possível que exista... Não é possível que exista um esquema tão grande assim, sendo que, inclusive... Frota, talvez você seja muito ingênuo, cara. Mas, pô, você não é ingênuo. Certamente você não é ingênuo, mas assim, o esquema por trás disso aí é muito pesado, pô. Né? Você não viu que depois da prisão do Lula mudou a lei do petróleo, fizeram reforma da Previdência, acabaram com direitos trabalhistas. Você não acha que tem uma conexão entre a prisão do Lula e tudo que aconteceu? Embraer foi embora do país? Você é a tua opinião. É a minha opinião, é a minha, tudo bem. Eu respeito a tua opinião. Tá bom, e você fica aqui, né? Na votação do impeachment, o Bolsonaro, como deputado, foi lá, fez uma saudação ao Ustra, que é um torturador. Isso. Como é que você vê isso? Eu não gostei. Acho que ele poderia ter se calado. E ele já fez várias declarações depois ainda, exaltando a ditadura. Péssimo. Pediu para comemorar 64, nos quartéis. E ele disse, acho péssimo. Acho que tem horas que ele poderia se calar. Ele poderia ficar calado. Ele criaria menos problema para a gente, né? Criaria menos problema para o país. Ele fala coisas que realmente atrapalham inclusive o andamento, o processo todo do Congresso. E você está na Comissão de Cultura, disse que combate bastante o que esse governo faz em relação à cultura, mas esse governo tem um discurso ideológico e também em relação à educação, né, que é a escola sem partido, toda eu não gosto coisa de Olavo de Carvalho. Você acha tudo isso absurdo? Você concorda parcialmente? Não concordo com nada, acho tudo absurdo. Essa coisa de censurar a exposição. Não gosto do Eitral, acho que censurar, colocar filtro em filmes, rever os roteiros, pedir, de repente, uma pessoa terrivelmente evangélica para comandar ou a Ancine ou alguma coisa ligada ao audiovisual.
impor uma série de coisas que o país não poderia passar por isso. E a Damares, por exemplo, esse puritanismo da direita brasileira... É horrível. Ela é tão puritana assim? Horrível. Pois é. Como é que é esse negócio? É horrível. É uma mulher que falou que, durante 30 anos teve problema com o pica-pau, entendeu? Que o pica-pau era... A cabeça dela ficava atrapalhada com o pica-pau e tudo. Ela acha que sabe, o crucifixo na vagina. Eu acho que ela acaba tendo sonhos que, sabe, talvez ela não consiga expressar isso. Eu acho de uma hipocrisia grande, acho ela retrógrada totalmente, acho que ela não gera uma modernidade, ela se colocou numa bolha ali dentro e ela faz muito do que o Bolsonaro gosta, entendeu? Então, ela está lá dentro. Você acha que esse moralismo na família Bolsonaro é sincero ou é teatro para... Acho, muitas vezes, teatro. Esse conservadorismo, esse moralismo, família, essa coisa toda. Vou tomar a questão de tomar café, aquela coisa simples, sabe? Você viu aí o gasto do cartão corporativo, como é que já foi, né? Então, eu acho que muitas vezes tem muita coisa, sabe? Vou dar entrevista em cima da prancha de surf. Tudo encenação. Tem muita encenação. Como é que você vê o lance da maconha medicinal que eles estão segurando? Você é a favor, contra? Eu sou a favor. Só medicinal, recreativo? Minha mãe, ela faleceu de Alzheimer e Parkinson, né? E a gente tinha até pensado, porque já existiam estudos, inclusive, para que os pacientes que hoje sofrem com o Parkinson, eles possam usar uma dose do cannabis, né, medicinal, para colocar a pessoa num outro centro, num outro ritmo, né? Eu acho que se isso pudesse trazer benefícios para a população, eu não vejo por que... Maconha recreativa. Né? Maconha recreativa fuma quem quer. Eu fui maconheiro durante muito tempo. Então, não é uma puta hipocrisia também? Eu fui maconheiro. Todo mundo dizia que o Eduardo Bolsonaro era maconheiro no Rio de Janeiro. Isso aí todo mundo fala nas redes sociais. E ele nunca fumou um baseado. Pois é, não, mas aí fica essa coisa de família, da moral, aquela coisa... Cara, assim, eu acho que isso você tem que... Não adianta nem mais hoje em dia você falar que vai falar isso em família, porque, o mundo mudou muito, a velocidade das coisas mudaram, as crianças estão na rua, os adolescentes... Você tem que falar as experiências que você teve. Eu, por exemplo, eu posso te falar que eu fui viciado em cocaína, perdi tudo na minha vida, perdi dinheiro, perdi casa, perdi casamento, perdi as pessoas que eu amava, perdi trabalho, perdi tudo por causa do vício da cocaína. Hoje, eu estou limpo há 16 anos e eu falo, vou em locais, vou em palestras, vou em casa de clínicas de dependência química e vou contar minha história e vou mostrar para as pessoas que eu passei por isso. Agora, se a pessoa, você passou, mas eu vou cheirar, irmão, o cara é o caminho dele, entendeu? Então, assim, o Nelson Mota deu uma brilhante declaração todos os dias. Há 55 anos. E nunca perdeu a memória, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é da educação, das pessoas conversarem, alertarem, porque você vê bem, eu conheço vários amigos meus aí que se foram, não por causa da maconha, não por causa da cocaína, mas por causa da bebida. Encheram a cara, pegaram o carro, foram, se arrebentaram e as famílias ficaram aí. Então, se você for colocar o que faz mal, o que não faz mal, eu tenho uma amiga minha em Florianópolis que ela fuma com o filho. Ela tem 50 e poucos anos e fuma com o filho. Então, assim, cara, o mundo mudou muito, entendeu? Eu acho que a gente tem que conversar e falar o que pode acontecer, o que é bom, o que não é bom, qual o caminho a seguir, e aí você vai. Entendeu? Agora não dá pra gente mais ser aquele cara... a gente já está estourando muito aqui no horário. Não, eu vou passar para a Gisele só para dizer o seguinte, que a gente não conseguiu ler todos os comentários, naturalmente. Mais de 10 mil pessoas aqui nos acompanhando, audiência grande, muita gente te elogiou, mas muita gente te xingou também. Tá bom. Né? Muita gente chamou de fascista, de não sei o quê, de ator, de canastrão, essa coisa toda. E chegou até uma pergunta se você se considera um fascista e por que não, né? Ou se você não se considera... E eu vou fazer uma outra da Yara Jamal, que é E a Vaza Jato, Frota? Você leu alguma coisa? Da Vaza Jato? Do material do Glenn? Do material do... Eu fico, assim, surpreso cada dia que
que aparece um processo diferente. Isso mexeu com as estruturas da Câmara, mexeu com as estruturas do Senado, ninguém esperava que fosse aparecer esse tipo de coisa. Falta o Sérgio Moro se posicionar melhor sobre isso. Eu acho que todas as vezes que eu vi o Sérgio Moro falando, ele sempre ficou muito ali, né? Não foram respostas que pudessem, inclusive, na última vez, eu fui até lá retirar ele, porque houve aquela confusão dele com o Zeca Dirceu, né? Então, assim, eu acho que é um processo que abalou as estruturas do Congresso. Agora, existem muitos acordos, né? Quando eu falei aqui para vocês, a gente estava lá dentro, eu falei para vocês, quando que a gente ia imaginar que o Toffoli, que o Gilmar Mendes e que o Bolsonaro fossem tomar sopa juntinhos às 6 horas da manhã, às 6 horas da tarde? Então, fica difícil hoje em dia de você entender para que caminho vai seguir a situação, porque os antagonistas e protagonistas meio que se... mudam de posição, né? Mudam de posição, né? Então, sei lá, eu fico é complicado. Quando te chamam de fascista, você responde, você ignora? O que você... Eu não respondo, não ignoro. Eu não só de fascista, né? As pessoas me chamam de uma série de coisas inclusive às vezes que eu acho que eu nem merecia ser chamado, mas eu acostumei assim, eu tenho vivido muitos anos assim, então as críticas, uma série de coisas, eu vou aprendendo com as críticas, com os xingamentos, vou tirando experiência disso. E eu acho que cada vez que a gente vai amadurecendo, a nossa vida vai mudando. Quando que a gente ia imaginar que a gente ia se encontrar, você ia fazer esse convite para mim, eu viria aqui, né? Então, você é meu vizinho, né? Então, mas eu sei, mas quando que a gente ia poder, né, imaginar que isso pudesse estar acontecendo aqui, né? As coisas estão caminhando, estão mudando, né? Léo, vou fazer uma última pergunta. Na campanha, você disse que o Bolsonaro era necessário para combater a esquerda. Sim. Depois de quase um ano como deputado, você está aí conversando com deputados de várias alas, de pensamentos diferentes. Quem você acha que tem que ser mais combatido na política, a esquerda ou o bolsonarismo? O bolsonarismo. Bolsonarismo, eu acho o bolsonarismo nesse momento mais sujo do que a esquerda. Mas aí tem uma questão, Frota, algumas pessoas olham assim, não, é interessante então dialogar com o Frota porque ele está atirando no meu inimigo. Se ele está atirando no meu inimigo, ele está do meu lado. Inimigo do meu inimigo, então é meu amigo, vamos dizer assim. Queria dizer só para as pessoas que estão fazendo esse cálculo que a nossa questão com o Frota aqui é simplesmente a questão democrática. Se ele está batendo no Bolsonaro, se ele estivesse falando outras coisas... E temos várias divergências, como vimos aqui. Também estaria aqui. Teve uma questão que eu achei curiosa, que eu não sabia. Frota, por que você recomenda o canal do Henri Bugalho? Né? Porque eu gosto do que ele fala. Eu gosto do que ele fala. Você sabe que ele veio com uma perspectiva humanista, de esquerda também. Sim. Porque quando você fala assim, nessa coisa de esquerda e direita, por exemplo, tem posições suas... que são de esquerda. Pois é, que não passam... Então, a impressão que passa claramente é o seguinte... Você surfou na onda do ódio ao Lula para se eleger deputado. Entendi. Mas aquilo lá não é você. Entendi. Porque aquilo lá era um ator surfando numa onda de ódio. Entendi. E você talvez ainda esteja um pouco preso a esse ator. Entendi. É um bom psicólogo. Eu sou um bom psicólogo. Você vai se libertar desse ator, então, e vai ser, tipo assim, o verdadeiro Frota, um cara que, tipo, conta a experiência, fui viciado em cocaína e tal, não sei o quê, fui ator pornô, mas eu sempre contei essa história. Eu sei, mas você vestiu o papel do opressor. Do Entendi. Tipo, o Lula tá tendo privilégio na cadeia, você falou isso aí. Falei. E era uma sacanagem. Ele não estava tendo? Lógico que não, ele é presidente, cara, não devia estar nem preso. Como é que ele tá tendo privilégio se nem preso ele devia estar? Tá bom. Você é muito figura, cara. Eu tô esperando você responder e o cara fica aqui, tá bom, tá aqui, tá... Gente, é o seguinte, vamos lá, vamos encerrar, a gente tá aqui com 1h30. Aqui tem uma pessoa dizendo, Frota, você será Lula 2022. Ela fez uma pergunta no início, a gente já falou sobre a facada, mas eu queria ter respondido. Responda. Quando ela falou assim, como é que foi aquela facada? Aí eu ia perguntar para ela, mas a facada em quem?
no Bolsonaro, em mim ou no povo brasileiro. Você tomou facada? Entendeu? Várias. E o povo também. O povo está tomando. Com certeza. O povo tá tomando facada. Você é tão camalhão, você já saiu do Bolsonaro pro Dória, daqui a pouco estão dizendo que você vai ser Lula 2022. É possível? Não sei, cara. A vida vai me levando para os cantos que eu nem sei. Tá bom. Se o Lula estiver lá em cima, então você vira Lula. Nessa coisa. Você que está falando. Tá bom, gente. Vamos aqui agradecer ao Frota pela presença, Gisele, Obrigada. por ter conduzido a entrevista. Pedir desculpas ao pessoal porque mandou muito superchat, não deu para acompanhar. E a gente segue com uma programação intensa aqui na TV 247. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. Tá. Eu sou a jornalista e escritora Lúcia Helena Issa, correspondente internacional, e eu sou a favor de um mundo mais multipolar, de um mundo em que mais pessoas tenham vozes, em que mais histórias sejam ouvidas, de um mundo em que não haja o monopólio de uma única narrativa, de uma narrativa muitas vezes alinhada aos senhores da guerra. Porque as únicas pessoas que ganham com a guerra são os senhores da guerra, os fabricantes de armas, e que muitas vezes monopolizam a narrativa dessas guerras para que você não saiba o que de fato acontece hoje na Síria, o que aconteceu no Iraque, na Líbia e em tantos outros países que eu tenho, nos quais eu tenho estado. Eu sou a favor da campanha de assinaturas do 247, do Brasil 247, porque eu acho que representa essa multipolaridade, novas vozes, novas narrativas, contando pra gente o que realmente acontece hoje no Oriente Médio. Participe também você dessa campanha.